Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje eu tenho a alegria de receber, pela primeira vez no programa Espiritismo em Foco, meu querido amigo Lopes, do Centro Espírita Leon Denis, companheiro de muitos anos, e que agora eu consegui trazer ele aqui ao programa. E com muita alegria que a gente recebe aqui, meu querido amigo. E semana que vem, dia 7, né, que é o dia 7 de setembro, é feriado, nós não teremos nosso programa ao vivo. Mas no dia 14 voltaremos ao vivo e estaremos recebendo aqui minha querida amiga Dirce Oliveira, também lá do Centro Espírita Leon Denis. Então, são os amigos lá do Centro Espírita Leon Denis, sempre que estão vendo aqui, participar do nosso programa, dar essa ajuda aí já nesses quase 11 anos de programa, eles estão sempre aqui conosco, dando essa força, o pessoal da AME Lagos também, é muito legal, muito bacana esses 10 anos e meio, né, de programa, e que sempre o pessoal lá, os amigos do Leon Denis, sempre dispostos aqui a nos ajudar, a trazer aqui, sempre um assunto, um tema bacana. E o tema que o Lopes está... Espera que está pegando alguma coisa aí? O cabo. Qual cabo? Foi? Tá, estava dando um probleminha aqui no cabo. O tema que nós vamos falar hoje aqui com o meu querido amigo Lopes, é a verdadeira propriedade que está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Depois a gente vai conversar. O Lopes já está no ar aí? Já está agora. Então pode colocar o Lopes aí no ar. Está no ar. Lopes, você a partir de agora já está no ar junto com a gente no Facebook e na Jovem TV. Ok? Um abraço, obrigado aí pela tua ajuda aí, pelo teu carinho de vir fazer o programa com a gente aqui hoje. E antes de nós começarmos, o Lopes, do nosso programa, eu vou pedir que você faça uma oração para todos nós, para que a gente possa receber aqui a ajuda dos amigos espirituais, né, os espíritos que são responsáveis pelo nosso programa, que vêm aqui, que sempre nos auxiliam, nos envolvem, para que possa estar junto com a gente, inspirando você, para que você possa desenvolver o tema de hoje com muita tranquilidade e muita paz. Então, por favor, faz a oração para todos nós. Então, meus irmãos, que possamos levar os pensamentos a Jesus, aos espíritos amigos, nesse momento que estamos iniciando mais um programa Espiritismo em Foco. Que os espíritos amigos e bondosos que direcionam essa atividade possam envolver todos nós que estamos participando, que possamos ser intuídos na administração, na colocação do tema da noite de hoje, tão importante para nossas vidas, o conceito da verdadeira propriedade. Fortaleça, sim, nossos companheiros, Renato e todos que estão envolvidos nos bastidores, organizando, para que tenhamos uma noite agradável de estudo, de aprendizado, que possamos, Senhor, absorver em nossos corações esses ensinamentos, que através da doutrina espírita nos traz tantos exemplos para que possamos, nós outros, nos alinharmos, buscarmos, Senhor, melhores escolhas e realmente ver o que é a verdadeira propriedade, para que não persigamos objetivos fúteis materiais, que coloquemos nosso olhar adiante, na frente, nas coisas do Espírito, para crescermos. Que a Tua paz possa estar presente em nossos corações, nos fortalecendo, irradiando a todas as casas, amigos que nos acompanham pelo Espiritismo em Foco, para que possamos juntos estudarmos e aprendermos mais com Jesus, com Kardec. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Vamos então começar a conversar pelo tema de hoje. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que você vai conversar com todos nós aqui hoje é a verdadeira propriedade, que está lá no item 9 e 10. Então eu gostaria que você dissesse, para a gente começar, falasse qual é a verdadeira propriedade, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Realmente, será que nós estamos aqui para ficarmos ricos, milionários? Temos muitas propriedades, terras, carros, apartamentos, luxo. Qual é a verdadeira propriedade? Por favor, Lopes, fala para a gente. Então, uma boa noite aos nossos companheiros, né, que nos acompanham pela TV Regeneração, na página do Facebook do Espiritismo em Foco. Uma alegria estar aqui hoje. Nós que acompanhamos esse programa há muito tempo também, há muitos anos, sempre vendo os amigos da região e de outros locais que trazem para nós
a doutrina espírita com tanta propriedade. Sinto-me muito feliz que realmente possa dar minha pequenina contribuição na noite de hoje. Então, nosso tema, como o Renato nos faz a pergunta, né? Verdadeira propriedade. Qual seria a verdadeira propriedade? O Cristo nos apresenta a verdadeira propriedade de maneira segura, mostrando a vida futura, mostrando que o Espírito só consegue levar consigo as coisas do Espírito. O que ele encontra ao chegar e deixa ao partir, isso fica aqui na Terra. Mas ele leva as virtudes, as qualidades, também, naturalmente, os defeitos, né? Porque estamos no processo de crescimento, então levamos toda essa bagagem espiritual conosco. Sabemos que isso fica marcado no nosso corpo perispiritual, como um disco rígido, e vamos levar o nosso histórico conosco. Então, a verdadeira propriedade são os valores da alma. Aquilo que nós realmente podemos dizer, isso é meu. E o Cristo falou com propriedade, né? É aquilo que os ladrões não roubam, nem as traças destroem. É intrinsecamente, é nosso. Então, que possamos realmente adquirirmos a verdadeira propriedade. Sabemos, meus irmãos, que muitas vezes, quando nos propomos a falar do Cristo, sob a ótica da doutrina espírita, muitas vezes nós nos questionamos sobre nossas próprias imperfeições, nossos questionamentos, e sabendo que não somos o modelo de virtude ainda. Mas Kardec, com muita propriedade, nos traz um acalento pelaquela frase magistral, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, essas propriedades. Nós temos imperfeições, ainda em algum momento o orgulho, o egoísmo ainda nos envolve. Mas esses exemplos que o Renato irá nos apontar hoje, nos trazer aí sobre espíritos que vêm trazer informações para nós, vai nos mostrar realmente onde nós temos que nortear nosso caminho. É verdade. Nós temos exemplos, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de depoimentos, né? De pessoas que estavam encarnadas aqui na Terra e que tinham tudo, né? É o caso, né, da rainha de França, né? Conta pra gente a história dessa rainha aí, pra gente poder colocar bem em prática isso que você falou pra gente aí. Perfeito, Renato. Inclusive aos amigos que estão nos acompanhando hoje, até conversei com o Renato, que esse mês eu tive a oportunidade de falar desse tema em 2 casas aqui em Cabo Frio, no CELD e no Chico Xavier. Alguns amigos estão ouvindo, mas lembre assim, nunca é demais ouvirmos essas informações. Eu, já que estou falando por 3 vezes, certamente muito necessitado sou. Então é um tema que a gente está sempre ouvindo e questionando. Então, como o Renato falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, uma realeza terrestre, ela assina como uma rainha de França. Assim que esse espírito traz a sua experiência para o nosso crescimento. Certamente, esse depoimento desse espírito teve valor para o crescimento dela também. Não temos dúvida disso, que é o exemplo que ficou marcado. Ela nos conta que quando encarnada no mundo terreno, ela tinha grandes posses, era uma rainha. Essa rainha, com esses valores todos materiais, não tinha essa visão espiritual. E ela, após o desencarne, nos conta, está lá na íntegra, para que os amigos possam ler quando tiver tempo, vou trazer com minhas palavras, ela coloca assim para nós. Ao chegar ao mundo espiritual, a decepção, a humilhação que ela sentiu. Ela conta assim, pude ver diante de mim muitos homens que na terra eram insignificantes ao meu olhar. E aqui, na pátria espiritual, estão muito acima de mim. Eu vi que chegando aqui, o sangue nobre, ou seja, da linhagem de reis e rainhas, eu não pude levar nada disso comigo. Os valores verdadeiros, eu era pobre. Cheguei no mundo espiritual miserável desses valores da alma, que são as qualidades. E ela lança para nós um alerta, para que a gente fique atento. Olha só, a atenção que a gente dá às coisas do mundo, o apego excessivo ao poder, que muitas vezes, em algum momento, alguns de nós possa tê-lo, saber quão perecível isso. De uma hora para outra a vida muda e fica a essência, que é o espírito. Então ela lá chegando, coloca-se na posição de vergonha, se sente humilhada, mas vê que ela já teve um crescimento, né? Avisando a nós, fique atento.
Faça as coisas que realmente vão te marcar. Então, nós vamos vendo que quando a gente fala da propriedade, desses valores materiais, naturalmente vivemos num mundo material onde precisamos dos recursos materiais, sim, estudar, nos aprofundar nas ciências, buscar condições melhores, mas sabendo que todos esses bens terrenos pertencem a Deus, porque constantemente eles mudam de mão, né? Nós, por exemplo, trabalhamos, estudamos, adquirimos, construímos uma bela casa, uma série de coisas, mas em algum momento isso vai ficar. Então, essa majestade nos mostra, isso tudo fica. Mas, se o meu coração estiver nessas coisas, aí isso vai pesar muito para o espírito. Vai ser muito sofrido, porque ele não vai conseguir levar esses valores. E aí Humberto de Campos, em uma de suas obras, faz um comentário interessante sobre ele comentando daqueles espíritos que chegam no mundo espiritual levando consigo as suas lutas. Aí ele alerta sobre, por exemplo, para ficarmos atentos sobre as heranças. Ele diz assim, né, que nós preparemos a documentação com antecedência, porque vejo aqui do lado de cá quanto sofrimento. Espíritos que deixaram grandes valores, não organizaram a papelada e foram assistir como espírito a briga dos herdeiros. Vendo aqueles bens ser distribuídos, as brigas, quanto sofrimento. Então, como essa rainha também nos apresenta as lutas. Então, precisamos, meus irmãos, buscar trabalhar, conquistar valores materiais, mas saber que nossa verdadeira propriedade é as qualidades da alma. E isso que você falou aí, quando o espírito chega do lado de lá, né? Por exemplo, um senhor que angariou aí muitos recursos e altamente materialista, né? Aí chega do lado de lá, aí ele vê a família, né? Os filhos acabarem com todo o patrimônio dele, né? Começar a vender tudo, se desfazer de tudo. E eles sofrem lá, né, o Lopes? Eles sofrem muito no mundo espiritual, porque é apegado muito às coisas materiais e vê toda uma vida inteira, 30, 40 anos, 50 anos, trabalhando, né, conquistando coisas, e a família, os filhos, em pouco, 6 meses, acaba com tudo. Isso é um sofrimento terrível, né, Lopes? E temos vários testemunhos sobre isso, né? Não é mole, não. São muitas passagens, né? São muitas passagens que nos colocam. Pode falar. Não, isso aí é para reforçar isso que você falou, né? Da verdadeira propriedade. As pessoas que são muito ligadas, muito materialistas, chegam no mundo espiritual, sofrem muito. Por causa disso, como você falou, de não deixar o testamento, não deixar nada certinho, e aquela brigalhada, ou pegar o filho e destruir tudo, se ele for muito apegado. É terrível, né? É muito sofrimento no mundo espiritual. Então, quanto mais espiritualizados nós formos, melhor, né? Não é melhor? Muito. Então, muito melhor, com certeza. Você saber que essas propriedades chegar lá, você não vai levar nada, não vai ter valor nenhum. Um apego ao poder. E você vê, Renato, pode falar. Você observa que no livro Céu e Inferno, né, conforme nós vamos comentar alguns itens, tem ali vários relatos, né, que às vezes algumas pessoas, né, que têm dificuldade ainda de aceitar a doutrina espírita, coloca assim, né, ninguém veio para avisar como é que é lá, então, né, ou seja, né, a pessoa não aceita essas mensagens, que está lá claro, você vê as categorias de espíritos que Allan Kardec, de maneira tão didática, colocou para nós, suicidas, criminosos arrependidos, uma série de espíritos que veio trazer para nós essas experiências, conforme essa que nós falamos agora há pouco, mostrando para nós que esse apego vai pesar na economia espiritual para nós. Aí nós podemos fazer um questionamento a nós mesmos. Se hoje mesmo formos chamados a retornar ao mundo espiritual, será que com todas essas informações que nós que estamos buscando no mundo, como espíritas, né, buscando na literatura espírita, no voluntariado, no trabalho assistencial, que sempre nós podemos participar, será que nós estamos, ao retornar ao mundo espiritual, não temeremos um dedo acusador? A nossa consciência, como está?
É claro que quando nós começamos a estudar, a buscar informação na doutrina espírita, cai logo a ficha para nós. A conclusão que a gente chega é assim, eu não sou essas coisas todas ainda, né? A gente vê lá no capítulo 17, Sede Perfeitas, quando fala do homem de bem. A gente olha aqui e fala, meu Deus, eu não sou nada disso aqui ainda. Né? E o Espírito coloca, né? Aquele que tiver essas coisas aqui já está no caminho, que a outras vai chegar, mostrando que não é só aquilo. Então a gente fala, meu Deus, um homem de bem, olhando ali no capítulo 17, Sede Perfeitos, as qualidades. Então mostrando para nós que a gente tem que caminhar. É claro que a gente não pode entrar naquela, não tem jeito para mim, não. Sempre tem jeito, sempre tem jeito. E sabemos que dentro de milhares de encarnados, nós não somos exatamente iguais. Uns já caminharam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas estamos todos no caminho. O próprio Cristo, com muita propriedade, colocou para nós, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, todos nós atingiremos esse nível superior, mas temos livre-arbítrio. Podemos caminhar um pouquinho mais rápido ou retardar essa caminhada e ficarmos presos a um círculo de muitas encarnações em mundos sofridos para podermos o quê? Despojar, né, de todas as imperfeições que nos sobram e adquirir as virtudes que faltam. Então, essas propriedades que entram na contabilidade divina. Né? Então, diante desse momento de eu prestar conta com a minha consciência, quais as propriedades que eu estou levando comigo? Alguns espíritos colocam, né, que nossas mãos, nosso corpo perispiritual, ele cria na ação do bem, no desprendimento, uma luminosidade que é identificada pelos espíritos que nos recebem. Então, se a nossa mão não estiver marcada com o trabalho no bem, isso para nós é motivo de sofrimento. Com certeza. Aí, Renato, se a gente entrar em uma passagem mais adiante do céu e inferno, eu me lembrei agora, os companheiros que estão nos assistindo vão lembrar, uma historinha muito conhecida. Inclusive, eu vi a primeira vez, vendo palestras antigas do nosso querido Jerônimo Mendonça, já desencarnado, né? Conhecemos a história desse espírito com grandes problemas de saúde, viajava para todo lado em sua maca, né? Então a gente pesquisando e viu uma historinha que ele contou, que hoje a gente vê muitos companheiros falando também. Ele não deu a referência, eu coloco a referência a Jerônimo Mendonça. A historinha também de uma realeza, de uma princesa, né? Ele nos conta assim: uma jovem princesa herdou dos pais uma grande propriedade, um castelo enorme, recursos diversos. Ela, jovem, muito poderosa, chegava na varanda, na parte superior desse castelo, e olhava onde a vista alcançava no horizonte, tudo pertencia a ela. Ela via que ela era muito poderosa, e era um pouco fria com as pessoas, né? Se sentia realmente um sangue nobre, não cumprimentava os criados, muitos criados. E uma noite, em especial no final da tarde, quando ela se preparava, entrando à noite para descansar, ela não sabia que aguardava uma experiência muito importante para ela no mundo espiritual. Então, quando ela entra no sono do corpo físico, que os guias espirituais, através de passes magnéticos, ajudam a se desprender do corpo, e ela é conduzida a uma colônia espiritual. Lá chegando, seu guia espiritual junto dela, acompanhando, andando numa região, ela vê um castelo que, comparado com o dela da Terra, era muito maior, muito mais belo, muito mais, de aparência mais rica. E ela pergunta ao guia: de quem é esse lindo castelo? É muito maior que o meu? Ele olha, fala: minha princesa, esse castelo é do seu jardineiro. Ela: mas como? Ele é um homem pobre, ganha um salário pequeno, como ele pode ter esse castelo aqui? Minha princesa, diz o guia para ela, aqui, minha princesa, a verdadeira moeda, a verdadeira propriedade é os bens que se praticam na terra. É como um tijolinho que você está mandando diariamente para fazer a sua morada aqui. E seu jardineiro, ele há muitos anos lida com a mãe muito doente, com amor, com carinho, e com o seu pequeno salário ele reserva ainda, faz economia e vai nas regiões mais sofridas, mais pobres, perto do castelo, levar socorro, uma palavra amiga. Então ele lançou tijolos ao longo da sua existência e está com esse castelo já pronto, esperando ele para quando ele vier. Então a moeda aqui é o amor e a caridade, não é a moeda da terra. E ela entra em desespero, chorando, ele caminha com ela um pouco mais, entra numa região mais simples daquela colônia e para com ela diante de um casebre.
E ela olha para ele, olha o casebre, pergunta: esse casebre, meu guia, de quem é esse casebre? Ele, muito com aparência de triste, olha para ela: minha princesa, esse casebre é a sua morada. Minha? Aí ela desespera totalmente, se desequilibra, ele retorna com ela ao corpo físico, e ela no dia seguinte, Renato, lembra aqueles desdobramentos que a gente lembra nitidamente, né? Ela teve um despertar, né? Meu Deus, o que é isso? Ela já desce, já diferente do quarto, já cumprimenta os criados, já de maneira mais diferente, eles ficam desconfiados: está diferente, ela não falava conosco. E ela vai e procura o jardineiro. Lá chegando diante do jardineiro, um homem já de uma certa idade, ela pergunta para ele: jardineiro, como eu faço para construir um castelo no céu, no mundo espiritual? Ele, um homem muito espiritualizado, não sabia naturalmente daquele sonho dela, mas com o sentimento do coração diz a ela: minha princesa, não é difícil. Você pode me observar como a gente pode fazer isso para construir na casa de Deus, do Pai, um castelo. Me observe, me acompanhe. E ela se dispôs a acompanhá-lo. Então, no final do dia, esse jardineiro a convida a sair com ele. E ele vai nessas regiões após o horário de trabalho, e lá chegando, muitas crianças pobres, jovens, vêm abraçando, vendo nele um grande protetor. E ela fica, né, discreta, as pessoas não tinham ligação com ela. E ali aquelas pessoas vão se sentando, e ele começa a falar do Evangelho de Jesus para todos eles. Falando das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, mostrando a vida futura, trazendo um alento àqueles corações, levando alimentos. Algumas criancinhas aproximam da princesa, já senta no colo dela, e ela começa a se envolver com aquela tarefa. E passa nos dias que ele vai, e toda vez com ele, já se envolvendo, criando gosto, colocando o seu poder temporal para ajudar, para socorrer, e o tempo passa. Certa feita, chega o momento, esse homem jardineiro desencarna. E ela continua aquela tarefa com muito amor, modificada, já tratando seus serviçais com respeito, com amor, vendo que aquelas coisas são perecíveis do poder temporal. E depois de muitos anos, essa nossa princesa vem a desencarnar. E nos conta Jerônimo Mendonça que lá chegando na pátria espiritual, o seu guia espiritual está aguardando ela. E ela anda com ele e vê aquele castelo lindo do jardineiro, que ela já conhecia, estava lá nos seus arquivos mentais. E olha do lado um tão belo quanto aquele. E pergunta ao guia: de que esse novo castelo? Você construiu? Curada essa historinha para os nossos corações, esse castelo, vamos pensar assim, é o que nós vamos encontrar de alegrias, fruto daquele esforço no trabalho do bem. Quando Cristo fala do óbolo da viúva, nos mostrando quanto maior o sacrifício, o esforço, mais meritório é. Que muitas vezes, tem até umas frases que eu anotei de Emmanuel, coloca para nós: é muito fácil, muitas vezes, você, diante de muito poder, você dá algumas sobras por outro. Claro que toda ajuda é bem-vinda, mas aquele que se esforça mais, como a história desse jardineiro, é muito mais meritório. Porque existe uma marca no coração, o desejo de ser útil. Então a verdadeira propriedade são essas coisas espirituais. E nós sabemos, vamos pensar agora nesse momento da pandemia, momento que a gente vê, antes dela, já esses quadros de problemas de depressão, de ansiedade, de pânico, já eram grandes, aumentaram mais, os profissionais da saúde nos colocam. Então vamos pensar pessoas hoje aqui, encarnadas no nosso Brasil, no mundo. Nós sabemos de muitos casos de pessoas que têm posses materiais enormes, porém um vazio enorme no coração, uma fragilidade no coração enorme, uma tristeza que visita, uma inquietação, pode comprar, pode viajar para fazer o que for, mas não encontra alegria. Vamos lembrar também da Maria de Magdala, um exemplo. Então, mostrando para nós que, como está lá na abertura do Evangelho, né, como Kardec coloca lá também na abertura, fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? De nós mesmos. Ocupar nossas mãos com coisas úteis, cuidar das propriedades verdadeiras, que é o amor, a fraternidade, a benevolência, trabalhar para tirar da nossa boca a maledicência, que isso ainda é forte em nós.
Vamos pensar hoje, por exemplo, nas lutas que todos nós temos um compromisso enorme com a política, por exemplo, nós todos precisamos da nossa contribuição, mas muitas vezes nós ficamos só pegando naquela coisa que todo mundo é assim, assim. Ora, precisamos dos políticos, precisamos vibrar para aqueles que estão tendo as oportunidades de conduzir nosso Brasil, de todas as situações, né? Do vereador até o presidente. Por que nós temos que vibrar no bem? Se nós já começarmos a jogar contra todos eles, achar que ninguém presta, quem vai cuidar? Vai ser o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente? Quem será? Só se Jesus vier na Terra. Então, precisamos, né, pensar no bem, ter a certeza que nós estamos contribuindo com nossos pensamentos, com nossas orações, para que essa verdadeira propriedade possa ser realmente nosso verdadeiro foco. É verdade. E cada um tem que fazer a sua parte, né? Entender que nós estamos num planeta, né, que é de provas e expiações, que aqui não tem espírito perfeito, todos nós erramos. Não tem defeito. Todos nós temos nossos defeitos, temos as nossas virtudes. E quem é melhor do que alguém? Nós não somos melhores do que ninguém. Então nós não temos que mais fácil é julgar. Né? Quem tem que julgar ninguém, a gente tem que respeitar as pessoas. Nós espíritas, então, que temos esse conhecimento das vidas anteriores, né? Do nosso passado, do nosso pretérito, sabe-se lá o que nós fizemos? Né? O que nós usamos, qual a moral que você tem para chegar, para condenar alguém, né? Para julgar alguém, criticar alguém. Você pode ter feito até pior, não é isso? Então a gente tem que ter esse sentimento, esse entendimento que ninguém é melhor do que ninguém. Isso aqui é passageiro. Se hoje a pessoa é rica, milionária, na próxima ele pode ser pobre. As experiências estão aí, vão vir, né? Com essa rainha. Vezes, né? Então, quantas histórias nós temos, né, de depoimentos nos livros espíritas, né, de pessoas que tinham muito poder, que reencarnaram pobres, mendigos, né? Quantas histórias. Muitas histórias, a gente sabe, de realidade, né? Então, a gente tem que ter o bom senso, o equilíbrio. Se nós estamos passando por alguma coisa, na riqueza ou na pobreza, nós temos que passar por isso da maneira mais reta, mais correta, né? Entender, compreender, respeitar as pessoas, ser humilde, porque esse é o caminho, não tem outro caminho. Quem acha que através do poder, do dinheiro, que vai ter alguma coisa, Jesus falou para todos nós, né? Que decepção, né? Vai ser, né? Cada um segundo as suas obras, e não tem como fugir Verdade. disso. A gente aqui, a justiça da terra, dos homens, a gente engana. Principalmente quem tem muito dinheiro, e consegue burlar muitas vezes. Né? São todos corruptos, né? Mas a justiça divina é mais perfeita, né? Aí essa justiça aqui da terra morre, né? Mas a justiça lá de cima, a consciência, ninguém engana, não. Essa não tem como driblar, não. Chegar do lado de lá como essa rainha. Fica mal. É complicado. Agora também tem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, também fala alguma coisa sobre isso aí. Pode falar para a gente sobre esse versículo aí, o capítulo 6, versículo 21? Mateus. Sim. Ele diz para pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração, né? Essa passagem que Jesus coloca. Então, mostrando para nós o quê? Onde está meu coração? Então, eu estou aqui em Cabo Frio, vamos dizer que, pelo meu esforço e meu trabalho, eu consigo comprar uma lancha maravilhosa para passar ali no canal Palmer, né, andar essa área belíssima de Cabo Frio. Mas essa lancha, meu coração não pode estar nela, porque em algum momento ela vai ficar para outro. Então, onde está meu coração? Onde eu estou assentando meu coração, conforme o Cristo colocou no Evangelho de Mateus? Eu estou prendendo meu coração só nessas coisas perecíveis? E às vezes a gente fica pensando, né? Vamos pensar nesses poderes materiais, que é importante sim, sem dúvida, porque sabemos que aqueles que têm um grande recurso e sabem empregá-lo, é uma fonte de bem-aventurança.
Porque o homem hoje, vamos pensar os empresários, têm recursos hoje para gerar emprego, abrir empresas, isso é muito importante. Vamos pensar as regiões pantanosas, que precisam ser drenadas para que possam ser áreas produtivas, precisa do poder do recurso. Hoje, a pandemia, por exemplo, a ciência mostrando como precisa de recurso, investir na ciência, investir nas faculdades do nosso país para pessoas qualificadas poder estudar e nós termos, né, a condição de nos defendermos das intempéries, das enfermidades, precisamos. Então, o recurso, se Deus concentra em certas mãos, é para ser um bom uso. Mas se o coração desse homem que tem esse poder ficar só preso a essa riqueza, fechar isso num cofre forte só para ele, há desse espírito. Porque a gente vê no céu e inferno alguns espíritos sofridos falando, mostrando que muitas vezes, após o desencarne, ele demora a romper esses laços fluídicos do perispírito com o corpo físico. E muitos, há relatos que diz que presenciam a decomposição do corpo. Verdade. Em grande sofrimento por aquele corpo, achando que a vida é só aquilo ali. Então, para ele expurgar aquelas situações, às vezes ele vivencia essas experiências tão duras. Então, onde está meu coração? Meu coração está onde? Eu acordo de manhã só pensando em adquirir só para mim, o que eu tenho é só meu, se eu tenho 2 eu quero 4, vejo uma irmã, às vezes no meu bairro, com a necessidade enorme, precisando de uma ajuda, eu, digamos assim, roupas em excesso, calçados, alimento talvez estragando ou desperdiçando, terei que prestar conta disso. Para minha própria consciência. Que o Cristo, quando nos apresentou Deus, apresentou como um Pai bondoso e misericordioso, a cada um segundo suas obras. Então, a minha consciência, conforme o Renato falou, ela mesmo me cobrará. Os Espíritos colocam para nós, na literatura espírita, em muitas obras, né? Quando chegamos ao mundo espiritual, como um filme que passa de toda a nossa encarnação diante dos nossos olhos. E certas coisas que a gente acha que já tinha perdido no tempo, está lá nesse arquivo rígido, nessa marca conosco, e vem à tona. Então, a consciência do Espírito, ele sente dor daquilo que ele poderia ter feito diferente e não fez. Teve a possibilidade de fazer. Aí muitos dizem, se eu tivesse grandes recursos, eu faria muita coisa. Mas o que a gente aprende? Que todos nós, independente da condição social, podemos fazer alguma coisa. No nosso bairro, sermos mais educados, pelo menos dar um bom dia para quem passa por nós. Então, as oportunidades são inúmeras. Então, vamos prender nosso coração no nosso modelo Jesus. Aí lembrando também, Renato, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16 também, isso que a gente está falando hoje. Lucas, tem uma mensagem de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Aquela passagem, vou falar com minhas palavras também, que todos conhecem bem, é quando um jovem procura Jesus e pergunta para ele. Diz assim, então lhe disse o homem da plebe, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém, Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre a vós outros? Depois lhe disse, acautelai-vos da avareza. Então, aí lembramos aquela passagem que Jesus fala em seguida, acautelai da avareza. Aí ele conta assim, um homem, Jesus ensinava muito com historinhas também, né, com parábolas, um homem muito poderoso, vamos pensar assim pela visão que está nessa historinha, um grande agricultor, né? Um fazendeiro, certamente. As suas terras produziram de maneira extraordinária. E ele ficava encucado pensando assim, meu Deus, onde eu vou guardar tudo isso? Meus galpões são pequenos, não vai conseguir encerrar, guardar tudo. E ele, pensando, disse para ele mesmo, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os que eu tenho, os galpões, e construir outros maiores. E lá guardarei toda a minha safra, a minha fartura que eu colhi esse ano, e direi para minha alma, regala-te, pois tem bens para muitos anos de sua vida. Aí o Cristo coloca, tolo, hoje mesmo virão buscar tua alma. E de que servirá tudo isso para você? Olha só o coração, onde está novamente aí a colocação de Mateus também. Então, esse é o cuidado. E quando Jesus coloca que é muito difícil um rico ir para o reino dos céus, ele não diz que é impossível, conforme nós temos aí muitos exemplos, mas mostrando que esse apego de botar o coração nessas coisas terrenas gera uma entrave muito grande. E desperta o que em nós? O orgulho, né? Sou poderoso, com quem você está falando, né?
eu posso, eu resolvo, então o problema eu pago alguém para fazer para mim, eu dou um jeito. Então isso, se nós não tivermos verdadeiramente amadurecidos para lidar com essas coisas, pode ser a perda da encarnação, ou de muitas encarnações, perda no sentido de crescer, ter que vivenciar, conforme o Renato falou, vir em situações frágeis, miseráveis muitas vezes, para poder valorizar o bem, para poder valorizar, compartilhar, poder ser útil. E nós sabemos que as experiências, elas nos vêm, elas nos marcam. Às vezes, você vivenciou aquela experiência da miséria, vem muito rico depois, ainda não aprendeu, continuou, vem de novo com dificuldade, aí chega uma hora que você vem revestido do poder e aí você consegue dar exemplo. Aí lembrando, né, Renato, da Condessa Paula, que é um exemplo desse caso, né? Temos lá no livro Céu e Inferno, naquela parte que trata dos espíritos felizes. Aí temos, né, para reforçar tudo isso, que a gente fala como Cristo falou que é difícil o rico e o reino dos céus, não é impossível. É difícil porque superexcita o orgulho. Condessa Paula, como é muito conhecida nós, do movimento espírita, né, tem uma passagem que coloca para nós, lá nos Espíritos Felizes, que ela desencarnou muito jovem. Se eu não me engano, desencarnou com 39 anos ou 38 anos, muito jovem. E lá no funeral se ouvia muitas vozes dizendo assim, pessoas de vários níveis sociais, como pode Deus tirar da terra uma alma tão boa? E todos ali realmente relembrando a memória daquele espírito bondoso. Aí abrindo só um parênteses nesse meio aí. Que às vezes a gente pensa assim, né? Meu Deus, essa pessoa tão boa desencarnou. E quantos tão ruins continuam aqui entre nós, né? Mas aí a gente tem que pensar na questão do espírito. É um presente para o bom desencarnar, não é? O cara que está no trabalho do bem, está no labor, poxa, desencarnou fazendo bem, meu Deus. Que pode? Ora, merecimento para ele. Nós não somos espíritos. Então, quando alguns falam que a gente vive num vale de lutas, de lágrimas, repetindo o que Jesus falou, que a verdadeira felicidade é na vida futura, mostrando que aqui a felicidade é perecível. Claro que nós podemos ser felizes aqui, sim. A felicidade relativa do mundo de provas e expiações. Qual é essa felicidade? Aquela que às vezes quando a gente toma um susto ainda, não é? Vem a pandemia, não assusta o rico como o pobre? Então, pode dizer que o homem mais poderoso da Terra hoje não fica meio cuidadoso com a pandemia? Então, é uma felicidade que oscila, tem dificuldade. Um homem poderoso não sente um mal-estar em algum momento? Não tem um problema de saúde? Sim. Então a felicidade é que existe, mas ela é relativa. Temos que ser tão felizes quanto o planeta nos proporciona, mas a plena felicidade é um nível superior. Então, Condessa Paula desencarna muito nova e nos coloca que um parente dela, 12 anos depois do seu desencarne, adentra no movimento espírita e, envolvido nesse movimento espírita, consegue que evocasse o espírito dessa que fora na Terra, conhecida por Condessa Paula. E ela coloca, ele pergunta a situação dela, diz para ele, eu realmente sou muito feliz onde eu estou, eu nessa última encarnação na Terra, eu não tive grandes problemas, eu tive uma condição boa, e eu não tive sofrimento nenhum na Terra, e chegando aqui também muitas alegrias e felicidades, que é difícil com a palavra que vocês têm na Terra de eu verbalizar o que é os esplendores da vida no mundo espiritual. Então a gente fica pensando, meu Deus, como é que será isso, né? Os esplendores, está diante de espíritos de uma envergadura mais alta que vem trazer-lhes ensinamentos, mostrando as excursões para socorrer os necessitados. Ela vai descrevendo para ele uma série de alegrias que ela experimenta nesse local. E depois, no final, Renato, ela coloca assim, de maneira interessante. Porém, eu aviso a vocês, ensinamento para todos nós, né? Que eu vivi muitas encarnações, situações diversas, como todos que estão, condições miseráveis, condições difíceis, e fui lutando, porque no passado eu já tinha falhado na riqueza, mas depois, quando eu estava numa condição mais segura, eu roguei ao Pai que Ele me desse novamente a prova da riqueza, para me colocar à prova o que eu havia aprendido. E ela agradece a Deus por ter conseguido vencer. E no final ela coloca assim para nós, alertando, não pedis essa experiência tão cedo para vocês, que ela é muito perigosa.
Não perdi a experiência da riqueza tão logo. Caminhe mais, que ela mexe com, superexcita todas as paixões terrenas. Olha só, o cuidado que tem que ter. Então, coloca para nós, que podemos vir a ter essas experiências, talvez já tenha tido, e depois ela alerta assim, e vocês que são os poderosos da terra, cuidado, olhai os necessitados, vede a necessidade de socorrer, porque essa moeda é indestrutível e imperecível. Tereis que prestar conta. Aí nós lembramos também no Livro dos Espíritos, né, uma passagem que coloca assim para nós, né, que nós não teremos só que dar conta do mal que praticamos, mas do bem também que tivemos a oportunidade de fazê-lo e não fizemos. Também. E de todas as consequências que disso decorrer. Olha só, Renato, que responsabilidade. Aí eu brinco com os amigos às vezes, né, quando eu falo às vezes em algumas palestras, né, mas é uma realidade, né? Quando eu adentrei no movimento espírita, eu falei, meu Deus, que tranquilidade, ninguém te cobra nada, né? Que coisa boa, né? Você fica à vontade, ninguém te cobra nada. Aí você começa a estudar, né? Começa a estudar o Evangelho, os Espíritos, os cursos, aí a chapa vai esquentando. Opa, meu Deus do céu, opa. Você vai vendo que vai mexendo a necessidade, por mais difícil que seja, de fazer reforma. Porque está ficando claro para você ali, eu vibrei, eu lancei um pensamento para prejudicar o outro, isso fica marcado em mim, isso me pertence, eu terei que dar conta disso. Então os desejos desenfreados, que ainda faz parte da minha natureza imperfeita, vão chegar, mas eu tenho que logo passar e tirar logo. Não, opa, eu não posso mais. E a minha responsabilidade? O conhecimento que eu estou tendo nessa encarnação. Então a doutrina espírita, no sentido do progresso, é uma chapa quente. Você não pode nem ficar parado. Porque às vezes alguns irmãos podem dizer assim, olha, essa condição que eu estou aqui na Terra hoje, está muito boa para mim, eu posso ficar por aqui. Mas o progresso é tão intenso, o próprio planeta está no processo de crescimento, provas, expiações para regeneração, vai chegar um momento que esse acomodado nem aqui vai poder ficar. A chapa esquenta, você tem que andar. Não é, meu irmão? É isso, Renato. É verdade. Mas aí que não tem tempo, né? Aí a reencarnação, né? É que nos dá todas essas possibilidades, né? De a gente reparar tudo que fizemos de errado, consertar na próxima, né? Deus com a sua bondade, com a sua justiça, né? Que sempre nos dá a oportunidade de a gente reparar nossos erros, nos dando outras encarnações para que a gente possa consertar tudo aquilo, né? As bobagens que a gente faz, né? Pelo menos a gente começar, né? Então, a bondade de Deus é muito grande com todos nós. Agora também tem lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem as leis morais, né? Que Kardec também, né? Com as suas perguntas, né? Que ele faz aos Espíritos, né? Na pergunta 814, ele pergunta aos Espíritos, por que Deus concedeu as riquezas e o poder e os outros a miséria, e a outros a miséria? Ou seja, por que nós temos os ricos e temos os pobres? Por que isso? É isso aí, né? Conforme ele responde muito bem para nós, que nós, espíritos imortais, estamos aqui para aprender, para crescer. Teremos que ter muitas experiências. Então, uma vez somos experimentados na riqueza, outras vezes na miséria. É o fruto do aprendizado, conforme a Condessa Paula nos colocou. Então, nós temos todas as oportunidades. Então, não é aquele pai que a gente olhava antigamente, nos conceitos do passado, que a um dava toda a glória, é aos outros o sofrimento, a miséria. Não. Ele é o pai de todos. Nossos irmãos que reencarnam lá nos países mais sofridos do continente africano, são nossos irmãos, são espíritos também em evolução. Então, não podemos dizer esse que está sofrendo, você é um espírito inferior, é um espírito diferente, de uma criação diferente? Não, somos toda uma grande família de espíritos humanos encarnados para aprender. Então, a prova da miséria, que a gente fala da riqueza, como falamos muito, mas a prova da miséria também é uma prova, se o espírito não tiver a resignação, ele vai maldizer o tempo todo o Criador, não é? Então, é para testar o que é a humildade, né? Ser resignado diante da adversidade, conforme Leon Denis fala lá no capítulo 51.
a resignação diante das adversidades da vida. Então, a miséria suscita esse desafio para nós. E a riqueza, a necessidade do desprendimento do orgulho. Então, somos experimentados as duas experiências. Já tivemos certamente muitas e vamos ter outras. E isso tudo vai se arquivando. Então, como eu vou, diante dessa prestação de contas, como eu vou me apresentar? Se eu tive a experiência da miséria, e hoje, com um poder temporal na mão, eu vejo o irmão numa situação difícil, isso não toca meu coração, então eu ainda não consegui aprender, desenvolver os sentimentos, as virtudes que o Cristo nos apresentou. Então nós somos experimentados das duas formas. E bem-aventurado é aquele que em todas as duas faz esforços, conforme Kardec falou, para vencer suas más inclinações. E quando as duas é mais terrível, hein? A da riqueza, a prova da riqueza ou a prova da desgraça ou da pobreza? Qual é a mais difícil, hein, para a gente? Hein? Os Espíritos respondem para nós que todas as duas são difíceis, né? Todas as duas, para o Espírito imperfeito, são difíceis. Já que uma, conforme eu falei, suprecitam o orgulho, a outra pode despertar queixa. Então, são todas as duas provas difíceis. Todas as duas mexe conosco, né? Coloca a gente diante da dificuldade. É claro que o espírito que já tem aquisições, ele passa de maneira mais leve, tanto por uma quanto por outra, porque ele já adquiriu valores. Então, na miséria, ele consegue olhar para frente. Porque, na verdade, Renato, até lá nosso querido doutor Herman, certa feita eu vi ele fazendo um comentário que eu achei dos mais interessantes e fiquei pensando. Ele disse assim, se vocês, ou seja, aquele grupo que estava, eu acredito que nós todos, espíritos em prova e expiações, conseguissem dessa encarnação, já com a certeza que são espíritos, já deram um grande passo. Então, na verdade, nós estamos estudando a doutrina, participando, mas interiormente a gente tem ainda aquele, como é que eu posso dizer, aquela marca ancestral na gente ainda de uma única existência. Isso é muito forte em nós. Nós temos os conceitos e tudo, mas ainda temos muita dificuldade de caminhar. Porque se nós já tivéssemos vencido isso, a nossa encarnação ia ser leve. Por quê? Diante da dor, do sofrimento, do revés financeiro, assim, olha, eu sou um espírito, eu vou superar isso tudo, eu serei perfeito um dia, eu vou caminhar. Então você sofreria menos, entraria menos em processos depressivos e tal. Por quê? Porque nossa fé ainda é muito frágil. Por mais que nós tenhamos todos esses conceitos para nos fortalecer, nós ainda sucumbimos. Então, todas as duas provas são difíceis e mexem conosco. Precisamos olhar para frente, acreditar, ter certeza nas palavras do Cristo, nos mostrando que valia a pena superar, valia a pena ser bom e caminhar em rumo dessa perfeição que ele colocou, né? Se fosse uma outra pessoa, a gente podia até duvidar, mas ele disse, né, com muita propriedade, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha, Renato, para isso, o que o Cristo fez, aquelas curas imediatas, aquele magnetismo maravilhoso, enfermidades de diversos matizes, ele curava com toque, com pensamento, curava à distância, conforme o servo do centurião, mostrando, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele mostrou para nós o quê? Conforme o Leodeni fala tão bem também, as potências da alma. Toda a potencialidade que nós trazemos conosco e vamos chegar lá. Então, se isso estiver muito forte em nós, as lutas terrenas diminuem a intensidade. Porque você fala assim, olha, eu estou sendo experimentado hoje na miséria, é para mim aprender alguma coisa. Eu tenho que aprender a ser humilde, aprender, digamos assim, saber usar meus recursos de maneira muito ordenada, senão eu não dou conta. E na riqueza, eu não posso só pensar em castelo de ouro, em excessos que vão pesar na minha economia, que vão me marcar profundamente. Então, é um aprendizado, né, meu irmão? Com certeza. Mas na pergunta 816, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Teoricamente acho, né? Porque a pessoa tem recurso, pode fazer mais, faz o bem. As pessoas sempre ligam fazer o bem com dinheiro. Você só pode fazer o bem se você tiver dinheiro. E não é assim que
que acontece, né? Você pode fazer o bem sem ter um tostão. Não é verdade? Fala pra gente aí. Essa 816, quando ele coloca para nós, né? O rico, estando sujeito a mais tentações, também dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem. E coloca os espíritos respondem, mas justamente é o que nem sempre faz, né? É verdade. Porque torna-se muitas vezes egoísta, orgulhoso e insaciável. O que é esse insaciável? Por exemplo, eu hoje, com minhas 56 primaveras, É um garoto eu novo conheci ainda. já muitas pessoas, né? e já vi situações muito interessantes de pessoas com muito poder mesmo material e experiência mesmo de conhecer. Não é coisa que eu li, não, de vivenciar próximo. E você vê que a pessoa sempre com aquela preocupação que aquilo não vai dar, que precisa de mais e mais e mais, e às vezes leva uma vida dura, né, batalhando, não consegue usufruir, sempre precisa de mais. Aquele medo que aquilo vai acabar. Então, na hora de compartilhar com o outro, não pode tirar nada que aquilo vai fazer falta na sua poupança, nos seus recursos. Então, como coloca os espíritos, né? Então, o rico, muitas vezes, ele não faz. Ele tem o poder de fazer um bem enorme, já que ele tem um recurso. Quantos eles podem alimentar? A gente vê hoje aí os programas nos mostrando aí, por exemplo, esses trabalhadores médicos sem fronteiras e tantos outros, né, que vão para países sofridos, precisando de ajuda. E às vezes o cara está fechado naquele recurso. Aí vamos lembrar agora da virtude, né? Vamos pensar, Renato, lembrando que hoje que é muito falado também, quando o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que lidou na política com o poder, sabemos que teve uma vida de luta, né? E ao voltar ao mundo espiritual, quantos estavam ali aguardando para recebê-lo, né? Tantos que ele nem conheciam, né? Então fica para nós assim, meu Deus, todos que eu lido no meu dia a dia, que eu posso ser útil com a palavra, com um sorriso, com um abraço, às vezes com haveres materiais quando necessário, quantas simpatias espirituais nós estamos espalhando diariamente. Então que possamos superar as antipatias que ainda existem, não podemos ser hipócritas dizer que não existe, ele nos luta, mas aumentar as simpatias, porque isso é por nós no mundo espiritual. Essas simpatias vivam por nós. André Luiz colocou para nós aquela situação, né, que ele ajudava aquela senhora, que é muito conhecido também, até a contragosto, né, pedido da secretária, e foi aquela que orou por ele. Olha verdade. Só. Então, tem uma passagem, né, Renato? Eu não tenho o número aqui da lição do livro Fonte Viva, eu não tenho o número aqui da lição, né, que coloca assim a oração do justo, né? Com minhas palavras, claro, a pessoa pode olhar lá no prefácio, vai procurar a oração do justo, vai ver. Com minhas palavras, diminuindo, né? Diz assim, um trecho. A oração do justo pode muito mais em suas consequências, pois conduzidas pelos veículos da simpatia, chega ao plano espiritual sem entraves. Ou seja, o homem que pratica o bem, que se esforça para superar dificuldades, para socorrer, para ajudar, quando ele busca o socorro nas suas preces, esses espíritos que foram acolhidos, ajudados por ele, muitos do mundo espiritual, facilita, ajuda que esse pensamento de socorro chegue a instâncias superiores, conduzido pelos veículos da simpatia. Então, que nós possamos pensar assim, eu hoje, com o meu poder que eu tenho, eu posso fazer muita coisa. Não vou esperar ganhar na Mega Sena para me socorrer os necessitados. De jeito nenhum. Temos hoje um corpo perfeito, podemos nos mobilizar. Se eu não posso doar o recurso, eu posso ser um voluntário que movimenta os recursos que outros doaram para levar nas comunidades carentes da nossa cidade, das cidades vizinhas. Há várias maneiras de ajudar. Porque as pessoas falam, poxa, eu ganhando muito, eu vou fazer muita coisa. Que bom, mas enquanto não ganha, vai fazendo com o que tem, né? Porque, como o doutor Bezerra de Menezes fala, né? Quando é muito calculado o desejo do bem, o socorro chega atrasado. Você fica planejando, passou a encarnação e você não fez. Então precisamos pensar nisso com muito amor e cuidado, né? Com certeza. Meu amigo, já foi, 1 hora de programa já foi, viu? Nós temos só meia muito hora. Agradável aí. Viu? O bate-papo está gostoso, está tranquilo, está bacana e vai fluindo tranquilamente. Agora também tem
lá no Livro dos Espíritos também tem a parte das virtudes e os vícios, né? E tem uma pergunta, né, 896, eu gostaria que você falasse sobre essa pergunta, 896 do Livro dos Espíritos. Fala pra gente aí. Essa pergunta coloca para nós aí, né, que há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saberem empregá-los de maneira razoável. Terão por isso algum mérito? Então sabemos que tem pessoas que às vezes, vamos dar um exemplo, né, principalmente esses que herdam grande fortuna e usam esses haveres, às vezes dá dinheiro até para os outros, paga para os colegas e tal, banca a festa, né, chega, vou fazer uma festa na minha casa e tudo por minha conta e tal. Não temos nada contra isso, né? Então, os Espíritos respondem assim para nós. Esses que prodigalizam esses haveres de maneira irresponsável, vamos dizer assim, eles têm o mérito do desinteresse. Já é alguma coisa, então desinteresse, mas não do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Olha só. Então, eu tenho um recurso e estou soltando aos ventos de qualquer jeito, é uma falta de juízo. E os Espíritos colocam mais adiante. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito que terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram. Olha que coisa interessante. Por todas as lágrimas que poderia ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. Ou seja, bancou as festas da noite para quem não necessitava, soltou dinheiro de qualquer jeito. Mas ele terá que dar conta daquelas lágrimas que ele poderia ter enxugado, daquele socorro mais útil. Porque já que tudo pertence a Deus, e ele movimenta esses recursos segundo a sua vontade e a necessidade de cada um de nós, se o recurso chegou na mão do Renato, um recurso grande, por exemplo, ele já faz com o que tem, sem dúvida. Mas um grande recurso não é para ser jogado de qualquer jeito. Ao seu entorno, ele vê que há lutas para todo lado. Então, a responsabilidade. Vamos aí. Como coloca no Evangelho, né? O que fizestes com os bens que eu coloquei em tuas mãos? Usou para socorrer os necessitados, para fazer o bem, ou só os seus prazeres temporais? Então, tudo isso pesa na economia do espírito. E para chegar a essa perfeição, esse estado de plenitude, esse perispírito nosso tem que estar, digamos assim, com essas marcas superadas. A gente tem que, depende desse corpo que o Chico Xavier coloca, né, que é como um carvão milagroso, né, vai depurando o espírito. Nós precisamos nos expurgar de tudo isso. Certa feita, eu vendo Associação Médico Espírita de outro estado, se eu não me engano, do Sul. Vi um médico fazendo um comentário, um médico espírita, dentro do que nós estudamos, é claro, mas colocou assim para nós, que nós sabemos disso muito bem, mas é muito bom estar ouvindo, que nós, espíritos imortais, fomos criados para a perfeição. Sim. Deus deu a nós a condição, né, somos perfectíveis de atingir essa perfeição relativa que nós, espíritos, podemos chegar. Então, tudo que nós praticamos de maneira equivocada vai contra essa lei maior, que é a lei de perfeição. Isso fica estranho, digamos assim, no meu corpo perispiritual. E é da lei que eu acerte. Ou seja, eu tenho uma psicosfera que me dá um equilíbrio, e tudo que desequilibra essa psicosfera é da lei que ela volte para o equilíbrio. Como isso acontece? Os processos expiatórios. Então, eu preciso me acertar com a lei. Então, não vamos pensar em Deus como um pai vingativo, duro, que fica bisbilhotando a vida de cada um de nós. Não, de jeito nenhum. Ele criou leis. Vamos trazer um exemplo que eu às vezes falo brincando, que é muito simples, material. Um exemplo material. Eu tenho um estômago de um tamanho que dá para chupar uma manga. Eu quero comer uma jaca. Eu passo mal. Uma jaca inteira. Então, é um exemplo material. E das coisas espirituais é a mesma coisa. Então, tudo que é fora dessa lei de equilíbrio, dessas leis divinas ou naturais, eu desequilibro a psicosfera. E eu preciso voltar para o prumo. Então, vem essas encarnações expiatórias que eu preciso para mim acertar. Então, quando nós estivermos diante de uma luta muito grande, vamos pensar assim, meu Deus, se eu vivencio essa experiência, é para o meu crescimento. Me ajude a ter discernimento, me ajude a olhar para frente com segurança, para que eu possa
sair dessa encarnação melhor do que quando eu aqui cheguei. Aí tem no Evangelho também assim para nós, né? Um dos Espíritos assim para nós. Homens, sois hoje melhor do que era 100 anos atrás, e serei muito melhores 100 anos à frente do que é hoje. É a lei do progresso. Então, se nós não fizermos o bom uso desses haveres, a nossa psicosfera desequilibra e precisamos voltar ao prumo. É verdade. Isso só depende de cada um de nós, né? Só depende de cada um de nós, das nossas obras, daquilo que fizermos, que entendermos, para a gente evoluir mais rápido ou menos, né? Mas quantas vezes serão necessárias, quantas encarnações serão necessárias, só depende de cada um de nós, né? Do aprendizado, de praticar realmente aquilo. Ou seja, nos tornarmos pessoas de bem, né? Isso é que nós temos que fazer. Então, deixa eu fechar isso aqui, que apareceu um negocinho aqui no meio. Isso. Então, meu amigo, tem uma coisinha também, uma pessoa muito importante, que eu gosto muito das suas frases, que é o Dalai Lama, né? Ele tem umas frases bonitas, umas frases muito interessantes, muito inteligentes. Você teria alguma coisa aí que você poderia comentar para a gente, aí, algumas frases dele aí? Tem sim. A gente vê que é muito bacana no movimento espírita, né, Renato? Isso também, quando eu entrei no movimento espírita, isso foi muito forte para mim, me fixar na doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela não... tem até uma passagem, que eu também não tenho o número da pergunta, que diz assim para nós, uma pergunta que é feita aos espíritos, se eu não me engano. Os companheiros estudiosos devem lembrar onde está isso aí. E diz assim, né, que é perguntado aos espíritos, qual é a melhor das religiões, né? E os espíritos respondem, a melhor das religiões é aquela que mais fizer homens de bens. Maravilhoso. Então isso nos ajuda muito a chegar no movimento espírita. Então hoje a gente vê, quando nós estamos sempre exemplificando uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, ambas católicas, um Gandhi, um hindu, e o Dalai Lama também. A gente tem que tirar o que é melhor, aproveitar o que é melhor, que sabemos que os espíritos, o Senhor envia para todos os cantos da terra, espíritos que vêm missionários para trazer para nós o exemplo da humildade, do amor. Chico Xavier, um Bezerra, aí tem o Dalai Lama, o Gandhi, essas Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros. Então não é a religião, né? É o que você faz realmente com aquilo que você está aprendendo. O Dalai Lama tem até circulou muito recentemente no WhatsApp, no Facebook, uma frase que ele coloca assim para nós que vem dentro desse tema, né? A verdadeira propriedade. Ele diz assim, olha só, que é uma grande verdade. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viverem nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fosse morrer, e morrem como se nunca tivesse vivido. Olha só que colocação para nós, do mais interessante. O homem perde a saúde para juntar dinheiro, depois tem que gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Vamos pensar aqui, meus irmãos, uma coisa simples. Quanto poderoso hoje da Terra, vamos imaginar um homem muito poderoso, cego, sem a visão das duas vistas. Quanto ele pagaria para poder enxergar? Certamente daria a fortuna toda, né? E às vezes nós, num corpo, né, relativamente perfeito, ficamos cheios de situações, muitas vezes de milindres, se apegando a coisas pequenas. Então a doutrina espírita vem para abrir nossos olhos. Abre os olhos, olha para frente, valorize a encarnação, não fique conforme o Dalai Lama coloca aqui, tão preso no futuro, querendo o futuro, você está vivendo o presente ainda. É aquele sofrimento, às vezes, Renato, que a pessoa começa a sofrer com muita antecedência de uma situação que ele acha que vai acontecer. Aí chega lá, não acontece aquilo. Ele pagou uma coisa que não vai receber, né? Sofreu desnecessariamente. Então precisamos olhar assim, meu Deus, eu estou tendo a oportunidade de hoje ter tantas informações que eu possa aplicar de maneira mais conveniente onde eu estiver inserido. Sei que vou errar muitas vezes, que eu aprenda o exercício de pedir perdão, que não é fácil, né? Que eu possa pedir perdão diante daqueles que eu ofendi, que eu lancei uma palavra equivocada, que nos meus momentos mais difíceis eu gerei sofrimento.
Me ajude, Senhor, a ter humildade de buscar o perdão. Porque o Cristo nos apresentou esse perdão, que ele é bom para quem perdoa. O outro aceitando o perdão é maravilhoso. Se o outro não aceitar, você já quita, se for um perdão de coração. Então, que a gente possa viver no presente, sabendo que vamos chegar no futuro com os valores que nós levarmos, mas não vamos ficar vivendo ansiosamente. Porque a gente fica nessa correria da vida, adoecendo nosso corpo, uma preocupação com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Não, vamos olhar. Por exemplo, o momento da pandemia é um momento muito sério, de muita responsabilidade, os cuidados necessários, seguir as orientações médicas, muito importante. É verdade. Mas não adoecer em casa por causa disso. Não, eu vou morrer, eu vou pegar isso. Não. Vamos pensar assim, conforme está também nos ensinamentos do nosso Deus, Pai todo Criador, né? Nem uma folhinha cai da árvore sem que o nosso Senhor permita. Nossos irmãos evangélicos falam isso com muita propriedade, é uma verdade. Então, ninguém vai vivenciar uma experiência que não lhe cabe. Vamos pensar assim, eu tenho que ter meus cuidados. Porque às vezes, Renato, tem pessoas que às vezes têm uma fé muito antiga ainda, que não é uma fé raciocinada, que diz assim, deixa eu ouvir pessoas falando assim, eu estou com Deus, eu entro em qualquer lugar que Deus me defende, eu entro em qualquer canto, eu estou com Deus. Aí tem uma passagem que diz assim, né? Não tentareis o Senhor vosso Deus. Ou seja, olha, Deus é por mim, mas eu tenho que ter responsabilidade. Eu vou me meter em qualquer situação? Eu vou cometer situações que colocam a minha vida, a minha encarnação em risco? Não. Então vou respeitar as normas. Hoje, o Deus é por mim, mas eu estou fazendo a minha parte? Porque nós sabemos que quando encarnamos, tem uma perspectiva, vamos dizer assim, uma quantidade de fluido vital, para a gente viver assim, uma expectativa de vida, se nós caminharmos de maneira correta. Vamos um exemplo, 80, 90, não sei, cada um tem a sua situação. Mas nós podemos precipitar o desencarne por mau uso do alimento, uma bebida, um cigarro, um sentimento. O que mais mata é isso, um sentimento, né? Aquela coisa que fica dentro, que é a ansiedade, ou às vezes uma preocupação muito com os bens do outro, inveja. Então a gente destrói nossa encarnação de maneira fútil. Então, esse desprendimento, né? Vamos olhar assim. Eu estou tendo a oportunidade agora de ter todo esse material que a doutrina espírita nos traz. O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Para mim, nesse momento, dessa encarnação, me foi dada a oportunidade dessas reflexões. Agora, Renato, eu tenho que ter cuidado para não chegar no mundo espiritual como um doutor da lei, cheio de teorias, mas e o coração? E o sentimento? E as práticas? Eu estudo na casa espírita, eu procuro conhecer as obras básicas, a revista espírita, as obras complementares, estudo. Você fala uma frase, eu já lembro, mas eu estou praticando? Porque isso também me será cobrado na minha consciência no mundo espiritual. Ora, o que fizeste com o conhecimento que te chegou? Você só usou para você, enclausulou? Ou você conseguiu compartilhar pelo menos? É verdade. Então, tudo isso também é verdade, não é? Tudo que a gente sabe, que a gente aprende, as experiências que você tem, é para você passar para os outros, né? Deus criou, né, a lei de sociedade para quê? Para isso, para que a gente possa trocar experiências, né? A experiência que eu tenho é diferente da sua experiência. Você pode me ensinar muitas coisas, eu posso te ensinar, posso ensinar outra pessoa, outras pessoas vão trazer experiências. É uma troca. Então, Deus é perfeito, e a lei de sociedade é perfeita. Porque os fortes, né, como diz, os fortes têm que ajudar os mais fracos. Não é isso? Essa é a lei de Deus. Ninguém deve ficar desamparado. Então nós temos que estar juntos aí com esse sentimento de ajuda uns aos outros. Se tivermos esse sentimento, nós vamos conseguir muitas coisas, nós vamos ter um mundo melhor, vamos ter uma sociedade melhor, um planeta melhor. Que a gente possa entender isso. Todos. É isso aí. Todos estamos contribuindo, Renato. Tem uma passagem também no Evangelho, Renato, que eu anotei um trecho muito interessante. Está também é uma mensagem do Espírito Fênelon. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, que é um
uma parte do Evangelho, a gente tem que estar, toda ela, mas essa em especial, ela mexe muito conosco, Bem-aventurados aflitos, o item 22, eu só anotei o último parágrafo, convido aos amigos a ler na íntegra, que diz assim no último parágrafo, olha só que colocação o Espírito Fenelon coloca para nós. Diz assim, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Olha só o que Fenelon coloca para nós de maneira belíssima. Espíritos imortais que somos, quantas existências já tivemos? Qual a idade de nós, espíritos, desde quando fomos criados pelo Criador? Então, hoje a encarnação, Renato, eu, José Lopes, é um instante da nossa, digamos, nessa existência, que vai se alongando. Então, é necessário nos esforçarmos para amelhar virtudes, qualidades, desprendimento dessas propriedades perecíveis, usar de maneira correta, não jogar ao vento, conforme a pergunta 816 coloca para nós, não é 896, mas valorizar, porque isso nós teremos que dar conta. Porque às vezes a gente fica, né, nessa correria do dia a dia, mas a gente não, esse esforço de olhar para frente. Eu estou me conduzindo, eu estou me esforçando, eu estou realmente olhando essa existência como uma, nessa longa fieira que seguirão pela frente. E hoje eu já estou, né, Renato, providenciando a minha próxima encarnação. Já estou mandando material pelas minhas vinculações, pelas minhas decisões, as minhas ações principalmente, estou, digamos assim, marcando. Tem uma passagem, uma historinha também, que eu ouvi até o palestrante Simão Pedro, de Minas Gerais, colocando, que eu achei muito interessante. Ele traz uma historinha. Ele fala do tema, que também dá para aproveitar para o de hoje, sobre virtudes e vícios, mas lembrando também sobre propriedade. Ele coloca assim para nós essa historinha. Ele não dá, digamos assim, o endereço de onde ele tirou, mas ele coloca para nós assim. Um homem, coloca assim para nós, um muçulmano, esse homem orava 5 vezes ao dia e uma vez na semana ele ia na mesquita fazer suas referências, suas orações. E certa feita, ele chegando na mesquita, na escadaria, um mendigo chega para ele e pede uma esmola. Esse nosso personagem, esse muçulmano, era o senhor Zantur. Zantur olha para aquele mendigo, tira da túnica uma moeda e dá ao mendigo. E senta com o mendigo na escadaria. Abraça ele e pergunta, meu irmão, o que eu mais posso fazer por ti? E diz que esse mendigo levanta e se transforma no Elohim. E diz assim para Zantur, eu não sou mendigo, eu sou um enviado de Alá, que venho de tempos em tempos para ferir a bondade dos homens na terra. E posso dar a esses homens bondosos 5 minutos na gruta do destino, onde está o livro da vida, para que ele possa, nesses 5 minutos, apagar seu futuro e reescrever sua história. E esse Elohim dá a Zantur um lápis e uma borracha. Essa gruta do destino, que ele coloca, se não conhecida, impenetrável. Então, Zantur, com aquele lápis na mão e aquela borracha, num piscar de olhos, se vê dentro da gruta do destino. E lá dentro ele vê um livro muito grosso, Renato. O nome de todos que habitavam o planeta Terra em ordem alfabética, para facilitar a vida dele, né? E ele, o nome dele é Zantur, né? Lá no Z, né? Ele começa na letra A. E encontra aí logo na letra A o nome Abdu. E ele olhou, lembrou que Abdu foi o juiz que havia, devido a ele não ter pagado uma dívida, tinha prendido Zantur há um tempo atrás. E ele trazia um ressentimento com esse juiz. Ele olhou o passado para ver se era o juiz mesmo, confirmou que era, e olhou o presente de Abdu, olhou o futuro brilhante, é um homem de bem. Ele apagou o futuro de Abdu e colocou só dificuldade com o homem. Reescreveu o futuro de Abdu. E continuou folheando o livro, chegou na letra S, Samira. Samira fora sua noiva. Mas quando ele foi preso, ela com vergonha desmanchou o noivado. E ele trazia maus sentimentos em relação a Samira. Ele olha ali a história e coloca,
reescreve o futuro de Samira. Coloca assim, dificuldades enormes e, a pior para os muçulmanos, morrer na solteirice, não ia casar nunca. Para o muçulmano era complicado isso. E aí vai folheando, chega no Z, Zandu, seu nome, olha lá. Ele nota, Renato, que aquelas colocações que ele fez, aquelas mudanças que ele fez na vida das pessoas já estava pesando nessa economia espiritual dele. Aquilo ali já estava gerando problema para ele. Ele olha o futuro dele, quase cai para trás. Um monte de problema. Quando ele pega a borracha, que ele vai apagar o futuro, acabou os 5 minutos. Ele se vê lá fora de novo em frente à mesquita, com a borracha e o lápis na mão. Assim, muitas vezes, somos nós, né? Preocupado com a vida dos outros, de prejudicar no sentido negativo, e esquecemos a nossa própria vida, de escrever nosso futuro pelas encarnações sucessivas, apagando os erros, o conhece a ti mesmo dentro de nós e vendo assim, meu Deus, essas minhas tendências que me acompanham, isso eu trago comigo, eu preciso apagar isso, para que eu possa caminhar. Não ficamos uma série de existências presos em valores terrenos, que não vai acrescentar nada para nós de crescimento. Então a propriedade é nesse sentido, né? Apagar tudo que realmente só pesa na minha economia. E quando desencarnar, se Deus quiser, né, Renato? Que nós possamos deixar para trás, para assim, ó, não, me serviu bem, até esse corpo maravilhoso que é um presente de Deus, me serviu bem, mas pertence a esse mundo. Levar a propriedade do Espírito. Todas as obras que nós praticamos e que sejam obras do bem, né? Que sejam obras do bem. Meu querido amigo, estamos realmente já no finalzinho do programa. Gostaria só que você fechasse o tema de hoje, que você quisesse falar para terminar o tema e se despedir do nosso público, tá? E fique à vontade para falar o que você quiser agora para a gente encerrar o programa. Ok. Então, meus irmãos, a todos que nos acompanham aí, com grande alegria no programa de hoje, esse tema, igual eu falei, eu citei as fontes, vamos pesquisar para nossas vidas, é muito importante, e sabendo que diariamente estamos fazendo semeaduras. Por onde estamos passando, estamos semeando. É da lei que nós tenhamos que voltar pelo mesmo caminho para colher essa semeadura. Então, nós não podemos, de forma alguma, dizer para nós mesmos que não sabia. Nós sabemos as nossas responsabilidades. Sabemos que temos que aprender, temos que aplicar, temos que nos esforçar, porque a gente olhando as obras espíritas, colocam para nós que, às vezes, a gente pensa assim, poxa, parece que é um pouco duro, né? Quando coloca assim, a gente vê em Leon Denis, e nas obras de Kardec também, a necessidade ainda, não que nós vamos procurar, mas ainda a dor ainda é aquele aguilhão que faz a gente se mexer. Porque nós temos a tendência a nos acomodar, diminuir o esforço. A própria natureza procura caminhos mais fáceis em tudo, a energia, a água. Então nós também nos acomodamos. Então muitas vezes a gente é espetado com alguma coisa que muda na nossa vida da noite para o dia. A gente vê aí situações, pessoas às vezes com grandes haveres, poder material, vem uma tempestade, derruba tudo, leva tudo, às vezes desencarna entes queridos, e a vida da pessoa da noite para o dia se transforma. Então o que ele realmente tem? Aquilo que é do coração. Então, Jesus, esse bondoso mestre, esse pastor que vem nos trazer os ensinamentos que a gente lê ali, vê todo ano, né, que a televisão coloca aquela passagem do Cristo, da crucificação, fala, meu Deus, o que eu estou absorvendo de tudo isso? Eu estou conseguindo trazer para a minha vida essas coisas, ou está entrando no ouvido e saindo no outro? E isso, meus irmãos, é muito sério, porque a gente, às vezes, equivocadamente, acha que já tem muitos valores no coração, mas ainda é pouco. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, que nós temos ainda um trabalho a fazer. Então, eu coloco muitas vezes nos estudos que a gente faz, nas casas, assim, vamos nos desafiar. Vamos nos desafiar. Que toda atividade de buscar ser útil ao outro, por exemplo, visita aos hospitais, lá fazer uma prece pelos nossos irmãos, independente de falar de religião, levar uma palavra amiga, doar fluidos, é um enfrentamento, que você se coloca diante de pessoas que você não conhece, você vai conversar, e vai fazer uma prece. Então, tudo isso mexe. Algumas pessoas falam assim, mas eu fico com vergonha, eu tenho timidez. Às vezes é até orgulho, não é nem timidez, a gente fica com orgulho porque a gente se cobra muito de perfeição. Então, o que mais vale é o amor.
é o desejo de ser útil, de levar a proposta do bem, e que possamos nós hoje cultivar a verdadeira propriedade. Então, meus irmãos, isso fica para todos nós, que possamos hoje, desde já, poder realmente, já conforme Jerônimo Mendonça coloca, lançar os tijolinhos para construir a nossa morada no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Estamos tendo uma experiência no corpo, mas é da lei que nós retornemos a essa casa espiritual. Que possamos chegar lá como aqueles que venceram as provas, as lutas, as expiações do mundo terreno. Meu querido amigo, muito obrigado, tá, pelo seu carinho, por você ter aceito o nosso convite. E mais para frente nós iremos te convidar de novo para você voltar aqui no nosso programa, para a gente fazer mais uma live, né, que agora a gente não sabe por quanto tempo, né, as casas espíritas, né, nossas casas poderão voltar, né, que realmente ainda não é o momento, não é o momento certo, correto. Temos que aguardar mais um tempo aí para as coisas normalizarem realmente de verdade, né? Então nós temos que ter essa responsabilidade, né, de não sermos veículos de disseminação da doença, tomar todos os cuidados, né, ter esse carinho, essa compreensão com as pessoas, porque é um momento que mexeu com todo mundo, está mexendo, né, com todos nós, mudou a vida de todos nós, mas a gente sabe que tem um porquê, tem uma razão, é um aprendizado, e que a gente possa entender isso, compreender isso. Não é isso, meu amigo? E semana que vem nós vamos receber minha querida amiga Dirce, também lá do Leon Denis, aqui com a gente, só que não será no dia 7, na próxima segunda-feira, porque é feriado, nós não teremos programa ao vivo, mas no dia 14 estaremos aqui com a minha querida amiga Dirce, lá do Santo Espírito Leon Denis. Meu querido amigo, muito obrigado. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, possamos refletir tudo isso que foi falado, de entender realmente o que é a verdadeira propriedade. Muita paz a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.